Olá, tudo bem com você? Que a paz do nosso Deus, a paz que excede todo o entendimento, esteja com você nessa hora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se esse vídeo, o tema desse vídeo te chamou a atenção e você decidiu clicar nele, talvez pode acontecer de hoje você estar vivendo uma situação onde anteriormente, você era uma pessoa de fé. Você era uma pessoa fervorosa na sua fé. Você era uma pessoa ativa na sua igreja. Você ia na sua igreja, mas você era ativo lá. Você era uma pessoa de fé. Você guardava a sua fé. Quando surgia um problema, você partia para a fé para você resolver aquele problema. Você era uma pessoa que estava com Deus. Você valorizava a sua comunhão com Deus. Antes, você caminhava juntamente com Deus. Antes, você colocava Deus na frente de tudo. Só que hoje, talvez você se deixou levar pelo brilho do mundo. Talvez algo te chamou a atenção, algo te distraiu na sua fé. E você que antes era uma pessoa firme, uma pessoa fiel, talvez hoje você se encontre numa situação onde você abandonou a sua fé, onde você deixou Jesus, onde você se afastou do Pai. E hoje você vive numa realidade completamente diferente da que você vivia antes. Antes, você que era da fé, você tinha paz, você tinha alegria, você tinha um conforto, uma paz na sua alma. Só que hoje, você trocou Jesus e hoje você já não tem mais paz. Você já não dorme mais à noite, você já se sente pesado, se sente pesada. Antes você se sentia leve, só que hoje você se sente pesado. Aquela situação, aquele brilho, na hora parecia muito prazeroso, na hora parecia bom. Só que quando você cedeu aquilo, você deixou Jesus por aquilo, logo depois aquilo perdeu o seu brilho, aquilo perdeu o seu valor e você já não vê mais prazer naquilo. E agora você está longe de Deus e você já não tem mais paz, a paz que você tinha antes. Se essa é a sua história, se é isso que está acontecendo com você hoje, saiba que a sua vida hoje é um espelho da parábola que o nosso Senhor Jesus Cristo contou. Jesus contou a parábola do filho pródigo. E se você vive nessa situação, a sua vida é similar à situação que ele se encontrava naquela hora. Vamos ao texto sagrado. Olha o que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Aqui é o Senhor Jesus Cristo dizendo: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ouça, preste atenção, você se identifica com isso? Essa é a história da sua vida? Você antes vivia com o Pai, você vivia bem, você tinha tudo, não faltava nada para você. Só que o brilho do mundo, algo te chamou a atenção e você desejou se afastar da presença do Pai. Você saiu da presença do Pai para você viver como o filho viveu, o filho mais moço viveu. Se afastou do Pai para viver uma vida de prazeres, uma vida longe de Deus,
uma vida onde aquilo parecia bom, parecia prazeroso e você cedeu aquilo, só que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. Em um certo período de tempo, os bens se esgotaram, em um certo período de tempo houve uma fome naquela terra e você se viu numa situação parecida com ele, ou seja, antes você tinha prazer naquilo que você fazia, só que agora você viu que aquilo não te faz bem, aquilo não te sustenta mais. Você agora se vê nessa situação, assim como o filho pródigo, você agora já está como ele, você está desejando encher o seu estômago com as bolotas dos porcos, mas nem isso você consegue, ou seja, você procura paz, você tenta encontrar paz em vários lugares depois de ter deixado Deus, só que você não encontra em lugar nenhum, você se vê na mesma situação do filho pródigo. Se você está nessa situação, o que você precisa fazer? Ora, você precisa fazer assim como ele. A mesma coisa que o filho pródigo fez, isso você deve fazer se você desejar voltar ao Pai, se você desejar ter paz novamente, se você desejar ter vida novamente, assim como você teve um dia. Vamos à continuação da história. Olha o que diz na continuação. E, tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Olha só que forte, ali ele caiu em si, ele percebeu, ora, os servos do meu pai, os empregados do meu pai, têm abundância de pão, eles vivem bem, e eu aqui nessa situação, eu aqui vivendo desse jeito, eu aqui nessa situação deplorável. Ora, é assim que acontece com todos aqueles que deixam a Deus. As pessoas vivem numa situação deplorável, uma situação ruim, uma situação difícil. Só que se a pessoa, ela faz como o filho pródigo e ela cai em si, ela pensa, ora, aqueles que servem a Deus, aqueles que estão com Deus, têm uma vida tão boa, uma vida de paz, uma vida boa, uma vida com paz na alma, eles têm paz. E eu aqui nessa situação, você precisa fazer assim como o filho pródigo. Você precisa cair em si e dizer, não, eu não quero mais essa vida. Eu vou voltar para Deus. Eu vou deixar essa vida velha, essa vida errada, e eu vou voltar para meu pai, porque o meu pai tem o melhor para me dar. Eu errei. Se você fizer assim como ele, você reconhecer o seu erro, você cair em si e reconhecer o seu erro, reconhecer que você errou e você falar para Deus, falar para o seu pai, olha pai, eu errei, eu pequei, eu desejei ter prazeres, desejei ter o brilho desse mundo, só que agora eu caí, eu estou mal, eu estou nessa situação, mas eu desejo voltar, eu desejo o Senhor. Se você fizer assim como o filho pródigo, então você vai se dar bem, você vai estar no caminho certo, você vai viver uma situação diferente daquela que você se encontra hoje. Vamos à continuação, olha só como que o pai reagiu quando se encontrou com o seu filho. E levantando-se, foi para o seu pai, e, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Isso é muito forte. Quando o filho pródigo voltou para o pai,
O filho pródigo pensava consigo: olha, eu vou dizer para o meu pai que eu errei, que ele já não mais me deve considerar como filho, me deve tratar como os servos dele. O filho, ele pensava isso e ele falou isso para o pai. Só que perceba que o pai nem sequer respondeu. Enquanto o filho estava se justificando: olha, pai, eu errei, eu me afastei do Senhor, o pai nem respondeu aquilo que o filho disse. O pai já logo falou para os seus empregados: olha, trazei uma sandália, trazei roupas, trazei um anel e prepara um banquete para esse meu filho. Ou seja, o pai, ele nem sequer procurou ter satisfação. Olha, onde você gastou meus bens? Por que você se afastou de mim? O pai nem fez isso. E é assim que Deus faz. Se você decide voltar para ele, Deus, ele não aponta o dedo para você. Deus, ele não te condena. Deus não diz: por que você se afastou? Por que você saiu da minha presença? Olha só como você está hoje. Por que você fez isso? Você tinha tudo comigo, você me trocou. Não, Deus não faz isso. Deus faz assim como aquele pai fez com o filho. Deus te abraça, Deus te beija, Deus te dá o melhor, Deus prepara um banquete para você, Deus se alegra por causa de você. A palavra de Deus diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, não se preocupe com os erros, não se preocupe com o passado. Se você decide, se você cai em si, assim como o filho pródigo, e você decide voltar para o Pai, então saiba que Deus te recebe de braços abertos. Deus, ele te abraça. Deus, ele te vê vindo e ele logo corre ao seu encontro, ele te abraça, ele te beija, ele te dá paz, ele te dá um bem na sua alma, ele faz bem para você. Então, se você vive essa situação, faça assim como o filho pródigo. Caia em si e se entregue para Deus. Se arrependa dos seus erros, se arrependa de ter deixado Deus. Porque nesse mundo nós não encontramos nada. Nesse mundo não há nada para nós. Nós precisamos estar com Deus. A nossa alma tem necessidade de Deus. E se você se afastou dele, decida voltar. E se você voltar, saiba que Deus, ele tem grandes coisas. Deus tem o melhor preparado para você. Porque Deus não se esqueceu de você. Ele nunca se esqueceu. Ele nunca se esquecerá de você. Volte para ele. Volte para a presença do Pai, porque o Pai, ele tem um grande amor por você, ele deseja te dar o melhor, assim como o pai do filho pródigo fez com ele. Não perca mais tempo, não deixe para amanhã, não deixe para daqui uma hora, não deixe para a semana que vem. É hoje. Quando terminar esse vídeo, se você desejar, fale com ele, entregue-se para ele, fale com ele assim como o filho falou: Pai, eu pequei, eu errei, mas eu quero voltar. Eu quero voltar para a tua presença. E se você fizer isso, saiba que Deus vai te receber de braços abertos. Se você gostou desse vídeo, clique no botão do like, porque assim você contribui para que ele também alcance mais pessoas. Eu te convido a você se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para que você receba mais vídeos, mais mensagens de fé como essa. De segunda a sexta, às 7h30 da noite, nós postamos um vídeo com a oração da noite. Eu te convido para você participar também. Fique em paz, fique na fé e até a próxima.